E também agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos e amigos de doutrina, né? Sempre levar um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A Sociedade Espírita é ligada a Rádio Discípulos é ligada à Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, mas está a serviço de todo o movimento espírita de Guaíba e da região. Nós estamos dando início, então, ao nosso estudo de hoje, agradecendo pela presença do nosso irmão Nivaldo, sempre eu chamo de primeiro, porque ele é o nosso leitor oficial. Seu Nivaldo, seja bem-vindo, boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os colegas de mesa, boa noite a todos os nossos ouvintes, aos nossos espectadores aí via Facebook, né? E espero mais uma vez que possamos ter uma excelente noite de estudos na companhia do nosso mestre amado Jesus e que nossa leitura, nossas intuições todas sejam em nome do amor, da paz e da caridade e que todos possamos aproveitar ao máximo. Uma boa noite a todos. Também temos a presença do nosso irmão Paulo Ricardo Gundson da Silva, o meu querido irmão Cadinho. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os participantes da mesa, os nossos queridos e amados ouvintes, e de outras formas também. É uma satisfação, né, sempre participar da rádio, onde nós temos a oportunidade, junto com os irmãos, compartilhar esse conhecimento da doutrina espírita, que vem no tempo certo para nos consolar, para nos esclarecer e nos fortalecer neste caminho como espíritos mortais, na fé e no amor. Eu acho que esse é o grande trabalho de todos nós, e compartilharmos onde estivermos, né, com os irmãos, essa doutrina abençoada que o Cristo nos proporcionou aí, onde temos a orientação do nosso querido irmão abençoado Kardec e o nosso querido irmão Chico Xavier. Uma boa noite a todos. Também temos a presença do nosso irmão Eclair Costa. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Boa noite, boa noite. É uma alegria, hein? Ver essas carinhas aí estudando aí, a Cida aí, Ivaldo, irmão Paulo Ricardo, Cadinho, a Pete, irmão Paulo, nosso âncora aí. Então, a gente fica muito alegre, porque estamos buscando esse caminho real, né? E a todos aqueles que estão sintonizados, estão de parabéns, buscando o pão da alma, isso nos alegra muito. A gente levou muitos séculos para chegar nesse entendimento. Então é motivo de muita alegria real, verdadeira, que ninguém tira, né? Então vamos, cara. Obrigado a todos. Também temos a presença da nossa irmã Lecilda. Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Boa noite a todos. Uma grande alegria a gente ver o Cadinho aqui na nossa sala virtual também. Hoje eu estava pensando que, e até quero dar o parabéns para o Paulo, né, que foi aí o pioneiro aí fazendo aí essa rádio maravilhosa, e agora já assim, bem rápido ele conseguiu se adaptar à nova realidade, né, porque já tinha essa estrutura maravilhosa aí, a gente poder continuar fazendo esse estudo do Evangelho, né, e levar essa mensagem maravilhosa aí a tantos corações que estão longe da gente, mas sintonizado conosco. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite a todos os colegas de bancada, boa noite aos nossos ouvintes, né, que somos muito gratos pela presença deles. O nosso trabalho só faz sentido porque eles estão conosco, e que possamos, então, ter uma boa noite de estudo. Quero solicitar a nossa irmã Elizabeth para proferir a prece de início da nossa reunião de estudos na noite de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Então, convido a todos os nossos irmãos da bancada, a todos aqueles que estão nos assistindo, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade, que esta noite fria em que nos recolhemos em nossos lares,
mas que viemos, através do estudo do Evangelho, buscar aquecer os nossos corações, trazendo a luz da doutrina espírita como um farol de renovação para o nosso dia a dia, que sabemos a grande diferença que faz quando estamos fortalecidos. E que o estudo da doutrina espírita nos traz luz para a nossa caminhada, nos traz resposta para todas as perguntas e, acima de tudo, nos traz o consolo e o fortalecimento para os nossos corações. Então, assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos e damos início ao nosso estudo do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, irmã. Assim seja. O nosso leitor oficial, então. Vamos lá. Valdo. Seguimos no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Dentro das instruções dos Espíritos, semana passada lemos a caridade material e a caridade moral, o primeiro texto da irmã Rosália. Hoje leremos um texto de um Espírito protetor. Item 10. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência e, em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. Eu acho que dá para nós começarmos a debater, né, a respeito desse parágrafo do item 10 aí. Já temos bastante coisa aqui. Tem alguém que queira começar? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras, né? Então a gente vê assim como é grande as oportunidades que nós temos de fazer a caridade. Eu estava analisando aqui a caridade em pensamento. Olha que maravilha, né? Quem de nós que não pensa? Quem de nós que no decurso de todas as nossas tribulações, muitas vezes profissionais, a gente não poderia tirar um tempo, né, para pensar positivamente? E eu vejo muito válido naquela situação onde há circunstâncias em que nós gostaríamos de estar presente, em que nós gostaríamos de alcançar alguma coisa materialmente para alguma pessoa, em alguma situação, e não temos condições. E, no entanto, nós vimos que através do pensamento nós também conseguimos fazer a caridade, né? De que forma? Pensamentos positivos, que levem ânimo, que levem esperança para a pessoa, aquela vibração negativa. A prece é uma forma de pensamento também, né? O pensamento é uma forma de prece, né? E que está ao alcance de todos nós. Então, nós vimos que a prática da caridade
e é algo que não se restringe àquela ou àquela situação. Está ao alcance de todos nós praticá-la, né? E aqui nos fala a caridade em palavras, né? Que às vezes uma orientação, ali como fala o exemplo das crianças, né? Quantas vezes as crianças hoje estão totalmente deixadas ao léu, como se diz, pela ausência dos pais ou responsáveis porque trabalham, e muitas vezes eles crescem ou ficam simplesmente à mercê de alguma orientação. E poucas são aquelas palavras, aquela pessoa que chega para dar um ânimo, né? Quando vê uma criança fazendo alguma coisa errada, a gente chega e dá um conselho, né? Isso seria tão importante. E quantas vezes nós pensamos assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu parente, né? Não é meu filho, não é meu neto, não é meu sobrinho. E, no entanto, de uma palavra marca tanto a vida de uma pessoa que dali pode nascer todo um pensamento positivo. É uma semente que é lançada. Então, eu vejo assim que é muito importante quando a gente para analisar, né? Que a caridade pode ser feita através de pensamento e de palavras, sem considerar as ações, né? Até porque o pensamento é o início de toda ação. Ok? Eu tenho me repetido muito aqui em relação à nossa atual situação, né? A nossa atual novo modo de viver, né? Que a cada dia estamos nos adaptando e nos tentando achar maneiras, né? De viver melhor com essa nova realidade, né? E eu acho que não é repetição, na verdade, o que eu venho fazendo. É o que o Evangelho nos dá, né, nos traz. Porque a cada novo capítulo, a cada novo item lido, nos mostra o quanto estamos podendo, né, ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que o nosso alimento da alma nos dá a cada dia, que é o Evangelho. Né? Se não podemos, que nem hoje, né, muitos de nós não podemos sair de casa para poder praticar a caridade, ou não temos talvez condições porque perdi meu emprego, porque não tenho algo material. Olha o que o Evangelho está nos dizendo, né? Ajudar, então, com pensamentos, com orações, com uma frase de consolo que tu dê a algum amigo numa ligação ou numa conversa via WhatsApp, porque hoje nós temos toda essa possibilidade, né? Então, tudo isso é a caridade, né? Acho que da forma mais pura, da forma mais linda que a gente pode ter, né? Que é, a partir do momento que tu está dando assistência a um irmão, né, dessa forma, né, e não está exigindo nada em troca, tu só está pensando no bem ou falando o bem com alguma pessoa, é a caridade na sua maior maneira de se representar, acredito eu. Então, vou continuar repetindo, aproveitemos cada dia desse nosso novo momento, pondo em prática a todo momento os ensinamentos que o grande mestre, né, nos traz através do Evangelho, que está tudo aqui, né, o nosso manual está aqui. É só aproveitarmos agora essa oportunidade única que estamos vivendo e colocar isso tudo em prática. Cadinho, por favor. Eu estava pensando aqui nas colocações, né? Duas situações para a gente fazer uma reflexão. Primeiro, que quando a gente tem o conhecimento da imortalidade da alma, né? Que somos espíritos imortais, que estamos passando por uma jornada de compreensão, de amor, de caridade, de resgate, né? O grande mérito, eu acho, daquele que tem uma fé inabalável, que a própria doutrina nos fortalece nesse caminho, e eu dou meu testemunho em relação a isso. Eu acho que, às vezes, as dificuldades que se apresentam na vida, na atualidade que nós estamos mais reclusos aos nossos lares, é importante a vibração do pensamento em relação ao mundo todo, às pessoas, aos colegas, amigos, familiares, enfim, isso é fundamental, né? Eu acho que até, na verdade, deveríamos de trabalhar isso aí 24 horas do nosso dia, porque a gente sabe que o poder que tem o pensamento, o André Luiz já falava que nós éramos uma usina de força.
e que nós não sabíamos a capacidade que nós temos de trabalhar esta energia constante na nossa vida. Isso é uma coisa. Segundo, quando a gente já tem essa compreensão da ação, porque a ação que vai fazer a grande diferença da história, que até hoje essa sociedade, infelizmente, ela não consegue ter essa visão que a doutrina nos traz, desta família universal que todos nós somos, que todos nós estamos comprometidos numa grande rede com o Pai Celestial, né? Como é triste a gente ver, quando tu passa na rua, pessoas ainda morando nos barracos, num jornal, sabe? Sem as pessoas passarem, algumas, né? A gente sabe que existe grandes trabalhos e vê essa desigualdade ainda. Isso é uma coisa muito preocupante. E aquele que tem fé, como era na época do Cristo, que os próprios discípulos iam ao encontro daqueles leprosos e não pegavam nada, porque eles estavam com uma elevação da sua energia além do normal, e automaticamente eles eram amparados e protegidos para fazer o amor e a caridade. E nesse estudo eu peguei aqui a obra O Espiritismo segundo o Evangelho, que é maravilhoso também esse livro. Tem umas colocações profundas ali que depois que os irmãos falarem, eu gostaria de compartilhar a leitura com os irmãos, para reflexão. Eito. Muito bem. Cida, por favor. Bom, ontem eu assisti um documentário, assim, lá nos Estados Unidos, a respeito que tem toda essa questão hoje, né, do racismo aqui. E isso tem me feito eu pensar muito, assim, né, porque a gente diz que não é racista, mas ao mesmo tempo a gente está vendo as coisas acontecer e não está fazendo muita coisa. Então lá, eles demonstraram, assim, que cada vez mais está aumentando o número de negros presos, assim, sabe? Em 1970 tinha 350 mil, depois 5 anos já estava em 500 mil, e agora tem 2 milhões de negros presos e jovens. E aqui no Brasil não é diferente disso. E aí, como o Cadinho estava falando, essa desigualdade social, e a gente vê, assim, gente achando que isso é certo, tá certo, se a pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar pelo seu crime. Mas só que essa desigualdade social é tão grande, né, que leva os jovens a fumar crack, a fazer coisas, e eles são punidos. E isso que foi a relação lá nos Estados Unidos, um guri que é pobre, negro, né, que vive na periferia, se ele é pego com crack, ele assume, né, que é um traficante, fica preso lá, e dali 3 anos ele sai, ou ele vai para julgamento. E quando é filho lá de uma pessoa rica que está usando cocaína, aí a lei ampara, assim, né? Então, assim, essa desigualdade, assim, que está acontecendo, e a gente vê aqui no Brasil também falar, né, em pena de morte, né, que é vagabundo, e aqui me chamou muita atenção essa passagem aqui, né, do irmão nos trazer isso em relação às crianças já viciadas, né, e assim, o que a gente está fazendo como sociedade, assim. Então, vem que eles já nos trouxeram para chamar a nossa atenção mesmo, sabe, assim, isso, quando eu li isso aqui agora, eu disse assim, não é à toa, né, que a gente está aqui estudando, que a gente está refletindo sobre esse assunto, que é importante, que está, assim, emergindo na nossa sociedade, da questão da desigualdade social. Eu vi também uma outra reportagem sobre economia e energia, formas de energia sustentáveis. No Peru, eu não sabia disso, eu acho interessante a gente trazer. No Peru, tem uma batata, que o nome é yacon, uma batata muito nutritiva, que se a pessoa comer uma batata, ela não precisa de mais nada, de tantos nutrientes que tem. Então, a gente vê, assim, que para matar a fome no mundo não precisaria muito custo, né? Assim, uma batata que se produzisse em determinadas partes do mundo e se distribuísse para essa população já seria, assim, uma grande ajuda, assim, para elas saírem dessa condição, né? Então, aqui o Evangelho nos traz para a gente pensar nisso, né? Nessa caridade material, na caridade moral,
e o que a gente está fazendo, assim, né, até em relação às próprias políticas públicas, e a gente está atento às coisas que estão fazendo e estão acabando discriminando ainda mais e afastando, né, essas pessoas de uma condição melhor e saudável, assim. Já fui, assim, bem longe, assim, mas eu acho que são pertinentes, né, os assuntos, assim, pertinentes que a gente tem que trazer também para o Evangelho, porque, na verdade, eu vejo que o Evangelho é para a gente aplicar, né, na nossa vida, assim, a gente acaba falando muito, mas é hora da gente agir, né, esse momento é hora da gente estar atento, assim, e ver todas essas mudanças sociais e ver o que a gente pode fazer para melhorar dentro da nossa sociedade aqui. Muito bem colocado. O Alberto Kodama botou um comentário aqui dizendo, verdade, Nivaldo, hoje vivemos verdadeiramente a prática do Evangelho, entendendo realmente as lições do Evangelho. E também a Paty Fontoura colocou aqui, aproveitemos cada dia desse nosso novo momento. É isso. O bem não é só material. Hoje o bem da atenção, do ouvir, do importar-se é maior que tudo. A expressão maior da fé, da caridade e do amor divino. Eu quero solicitar ao meu irmão Eclair, que ainda não colocou nada a respeito desse assunto, que ele puxe o telefone um pouquinho para frente, porque você está muito baixo da imagem, se for possível. Tá bom, Paulo? Aí está melhor. Tá nessa posição. Eu fico mais bonito também, não é? É muito de coração só, né? Nós estamos falando de caridade, né? Ah. E a gente já entendeu, desde o início aí das nossas existências, dessa existência corpórea aí, que a caridade é o caminho, não existe outra chave de felicidade, não tem. Então, aqui nos dá um certo refresco aqui, nos trazendo lembranças e tudo que a gente já sabe. Mas a gente é tão poluído pelo materialismo e pelas nossas ancestralidades, aí, toda a nossa condição que tem os nossos arquivos mentais, de valores que a gente vinha cultivando ao longo das encarnações, é muito forte, derrubar esses arquivos todos, aí não é fácil. Uma que agora que a gente tem consciência que a gente é espírito, elemento espiritual, não é? Então a gente, às vezes, deixa de praticar caridade pelo egoísmo nosso ainda, pelo ego, pelo meu eu muito forte. Então eles vêm nos dar um refresco. Mas esse item aí, 10 que o Nivaldo leu, eu me apego aqui, pessoal. Isso é muito importante. Para mim, eu achei muito importante. Diz assim, ó, eu era como vós, eu sofria, né? Era infeliz. Eu era como vós, eu sofria e era infeliz. Mas acreditei no Espiritismo. Né? Então ele está apresentando o Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Isso eu trago para mim, viu? Porque eu lembro muitas questões da minha vida que eu era infeliz, angustiado por muitas questões materiais. Então, de tanto estudar o Espiritismo, se dedicar à causa espírita, ela me libertou, de certa forma, de muitas questões, tá? Porque ela é muito direta, ela realmente nos conduz ao caminho da felicidade. Então, não existe outro caminho que não seja essa chave da felicidade, que é a caridade. Então, ele está conclamando aqui que a gente apresente o Espiritismo, né? Ele está dizendo, eu era infeliz, agora conheci o Espiritismo, eu estou feliz. Então eu faço um apanhado, assim, um pensamento geral, assim, do meu círculo de amizade, os parentes consanguíneos, enfim. Dá para contar nos dedos quantas criaturas são espíritas nessa rede social aí. Então tá aí uma caridade muito forte, porque às vezes as criaturas estão sofrendo por perdas materiais e levam a encarnação inteira sofrendo. Porque agora mesmo nessa época de pandemia aí, né?
a empresa da criatura faliu, quebrou, enfim, a família logrou a perda de entes queridos, enfim. Então, é muito forte essa mensagem espírita. Então, ele diz aqui que a gente tem como exercer a caridade muito forte, apresentando o espiritismo a elas. Né? A pessoa está sofrendo, e dá um livro dos espíritos para elas, diz, olha aqui, meu irmão, pega esse livro aqui e lê. Lê como uma pesquisa, não como religião, como filosofia. Enfim, conforme o nível mental, o nível social, econômico, enfim, o nível de entendimento do irmão aquele que eu estou ofertando o livro, eu estou ajudando muito ele, porque se ele adentrar nesse livro, há muitos relatos, o próprio Haroldo relata ali, né, nas suas falas, que ele conheceu o Espiritismo através do livro Nosso Lar, e ali mudou a vida dele total, ele é outro homem hoje. Então, assim, a gente pode fazer essa caridade com os nossos irmãos decaminhados, que não são espíritas, e que sofrem muito por estarem materializados. Porque nós, espíritas, nós já conhecemos aí a questão do espírito, a imortalidade, e mesmo assim, no longo, a gente acaba se tornando materialista, acaba dando valor, porque, como eu disse no início da minha fala aqui, a gente tem muitos arquivos mentais de longas existências, longas encarnações, que é muito forte ainda em nós, essa questão do elemento material. Então, nós estamos, pouco a pouco, nos libertando através do estudo, que nem hoje. Por isso que eu disse que maravilha, né, no início ali do Boa Noite, que alegria, mas é de fato uma alegria verdadeira, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. Vamos que eu entre numa prova extrema, e o que é a criatura humana numa prova extrema, sem conhecer o Espiritismo? Ele sofre dobrado. Então nós estamos aí nos vacinando. A gente dá a significação real para a dor, para o sofrimento, dá o devido lugar à matéria, né? Deixamos de nos tornar materialistas, a gente usa a matéria, mas não é escravo dela, entende? Então o Espiritismo tem essa força dessa caridade aí, nos esclarecendo, porque a gente sabe que o conhecimento liberta, né? Busca a verdade, a gente sabe, e a verdade vos libertará. Então é como diz aqui, né? Eu não conhecia o Espiritismo. E sofria. Agora eu conheço, sou feliz. Então eu posso dizer que do nível que eu estou hoje, de busca de vida, de filosofia, de valores humanos, hoje eu sou um homem feliz. Embora tá frio, acordei, estava muito frio, embora eu veja os meus irmãos sofrendo com enchente, no capítulo 3º dia, se eu fosse uma criatura melhor, eu não estaria num planeta de provas e expiações, estaria num planeta divino. Então, cabe nos esforçarmos na caridade, para que eu haja que nem Bezerra de Menezes, peça mais 50 anos, para ficar na Terra, mais 50, para exercer a caridade com aqueles que não conseguiram evoluir, a minha parentela corporal, consanguínea ou espiritual. Então, é uma caridade imensa. Eu trabalho muitos anos de auxiliar lá no Departamento Fraterno, gosto muito desse trabalho, porque eu gosto muito de valorizar a criatura humana, é o que vale. Então eu gosto muito, então eu tenho muito comigo, a pessoa, mas eu não tenho livro. A gente tem lá um programa na casa de ofertar livros para quem não pode sair do atendimento fraterno sem levar um livro dos Espíritos ou sem levar o Evangelho. Mas eu não tenho dinheiro. Não, isso é doação da casa, irmão. Então isso aí é uma caridade extrema, eu acho, comigo, penso comigo. Tu ofertar um livro dos Espíritos, o Evangelho, é uma caridade extrema. Existe também aquele programa, esqueceu o Evangelho no banco, ou na parada, né? Isso aí é caridade. Então, eu acho que tá aí esse livro aqui, se a gente sair da letra, a gente pega aqui, né? Eu era como vós, eu sofria. Era. Agora eu estou feliz, porque encontrou o Espiritismo. Ok? A respeito dessa Esqueça Kardec foi há uns 7 anos atrás, a gente fez isso da Rádio Discípulos, lembra, não sei se tu lembra? Mas claro que lembro, isso aí a gente implantou lá, né, com muita força, compramos vários livros e começamos esquecendo o dono nas paradas, enfim.
esquecidas no lugar, assim, mas no final estava escrito, né? No final do livro, que repassasse, né? Que ele foi esquecido propositadamente. Então, isso também é uma forma de caridade, uma forma de levar. Extrema, Paulo. A gente, nos últimos programas, tem falado tanto em caridade, né? E tanto em amor ao próximo, né? E tem muitas maneiras de se amar o próximo, de fazer a caridade, né? Então, a caridade é tudo na vida das pessoas, porque é o que nós iremos levar daqui da terra, é o bem que nós fizemos, né? Aquilo que de bom nós fizermos, aquilo que nós tivermos no nosso sentimento, isso irá conosco. O resto não vai, as coisas materiais não vão ficar aí, né? Então, quando nós viemos da espiritualidade para essa encarnação, nós trazemos conosco o quê? Nós trazemos conosco a esperança do resgate de muitas faltas cometidas em vidas passadas, não é? E o que acontece? Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós acertamos, porque nós, como o espírito imperfeito que ainda somos, nós não conseguimos, muitas vezes, atender às próprias necessidades que nós teríamos de cumprir aqui nessa encarnação. E a caridade, com certeza, ela está presente. Por quê? Porque não existe ninguém que chegará ao Pai se não for através do amor a Jesus e a prática da caridade que ele nos ensinou no seu Evangelho. Meu irmão Nivaldo, seguimos. Próximo item, por favor. Ainda no mesmo item, só o próximo parágrafo, pode ser também. Então, seguimos ali, o segundo parágrafo desse item, item 10. Vários dentre vós dizem também. Desculpa. Vários dentre vós dizem também. Ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pôde nos ver a todos. Escutai também isso, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha. Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio. Como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala, então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. Eu separei aqui algumas, não vou ler todo porque é bem extenso esse capítulo aqui do Evangelho por Emmanuel, de Lucas. Eu separei algumas frasezinhas aqui que são bem pertinentes ao que a gente acabou de ler. O título é Eles Antes. Lucas 14, versículo 12. De certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração.
considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos, que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num pedaço de pão. Amealhaste conhecimento e, nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Que baita ensinamento. Nós temos aí nesse ensinamento ainda vindo, né, que nós ainda vivemos na escuridão da incompreensão ainda, né? Que nós ainda somos muito pequenos ainda para compreender. A noite da ignorância. É a noite da ignorância, é a escuridão da ignorância, né? Da ignorância do não saber. Muitas vezes a gente se acha um grande entendedor, e aí quando a gente lê um texto desse, a gente vê quão pequenininho a gente é, né? Diante da grandeza do ensinamento de Emmanuel, por exemplo. Né? Cadinho, tá louco para falar aí, Cadinho? Oi, desculpa, como é que é? Tá louco para falar aí, pode se manifestar. Tu captou meu pensamento, né, Paulo? Tô contigo, tá sabendo, né? O importante, eu acho o seguinte, essa colocação de Emmanuel vem a calhar o que eu falei no início e a leitura que eu vou compartilhar com os irmãos e o que a Cida falou. Por quê? Porque quando tu conhece a verdade, tu não pode ficar mais omisso à verdade, né? Então, nosso compromisso em relação à bandeira do Cristo, que Kardec fortaleceu, que fora da caridade não há salvação, para nós é um dever, dessa visão de uma grande família que nós somos, de trabalharmos em relação a essas mudanças. Perfeito. As barreiras serão intensas e longas, mas se nós perseverarmos até o fim, Jesus deixou bem claro: eu estarei com vós até os finais dos tempos. Porque sempre vai existir as barreiras contra a obra do Senhor, a gente sabe disso. Nós já vivemos isso aqui na nossa região, né? E isso vem a calhar porque quando Emmanuel diz do amor, quem ama não desvia do caminho. Quem ama estende a mão. O amor cobre multidão de pecados. Então, são vários pontos que Jesus nos traz para essa doutrina maravilhosa, que não cabe mais nós ficarmos, às vezes, esperando as coisas acontecerem. Porque quando a gente não é conhecedor, tudo bem. Agora, quando a gente conhece e sente Jesus dentro da gente, né, esse amparo, esse conforto, essa luz divina, dessa grande caminhada, que ela é intensa ainda, né? Longos e longos caminhos temos que enfrentar. Tem umas colocações aqui para a gente fazer essa reflexão, que diz o seguinte:
Neste capítulo, Kardec nos explica. Atualmente, ouve-se muitos argumentos contra a caridade material. Dizem, são pobres porque são preguiçosos, não querem trabalhar. Isso não é verdade. É argumento dos indiferentes, como desculpa para não abrir mão da sua comodidade, de seu egoísmo. A realidade social é bem outra. A grande maioria da população, principalmente nos países pobres, e ainda nos países em desenvolvimento, como no Brasil, não trabalha porque não tem condições físicas, emocionais, intelectuais para competir em uma luta desigual em busca de um lugar no mercado de trabalho. A ciência já comprovou que crianças que até os 5 anos de idade não têm cuidados pré-natais, não são desejados pelos pais, não recebem estímulos e alimentação adequada, não possuem quase sempre o desenvolvimento normal do cérebro e do sistema nervoso para responder positivamente às exigências de adequação na vida social. Em outro argumento bastante usado nos dias de hoje e que tem sua dose de verdade, é que atualmente não se pode fazer a caridade diretamente em um relacionamento pessoal com os necessitados, como Jesus fazia e recomendava. Não podemos convidar os pobres, os estropiados, para vir comer em nossas casas. Realmente estamos vivendo esta triste realidade social, fruto da nossa indiferença moral, que torna cada vez mais acentuadas as diferenças socioeconômicas. Certos tempos mudarão. Já não podemos mais fazer caridade na porta da casa ou nas ruas, se é o que isso é caridade. Olha só as orientações. E aí fecha com o que a Cida está dizendo. Gente, tu vê várias propagandas que tem loiro, que tem branco, que tem japonês, em quantidade só tem um preto. Qual é a fonte? Qual é a fonte? Isso aí, Cadinho? Aqui, ó. Segundo o Evangelho. Ah, tá. Elizabeth, com a palavra. Acho muito interessante essa fala, essa leitura que o Cadinho trouxe aí. Acho que corrobora muito com o que a gente está estudando, né? Enquanto ele estava lendo, eu estava observando uma passagem que nos fala aqui, né? Diz-nos assim: Deus vos vê da mesma forma, ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixai esses grãos de areia irem ao capricho do vento e os dispersa. Somente que Deus, em sua infinita misericórdia, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama caridade. Meu Deus, né? Pensemos nisso. Porque, na verdade, está muito claro dentro de nós. A nossa consciência nos cobra isso. Nós trazemos intrínseco em nós essa sabedoria, esse conhecimento. E quantas vezes ocultamos ela dessa forma, como foi feito nessa leitura, né? Dando desculpas. Que não trabalham porque são vagabundos, que se deparam em situações de miserabilidade porque escolhem. E, no entanto, não é isso aí. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para auxiliar. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Para que todos trabalhassem da mesma forma, será que haveria trabalho para todo mundo? Nós sabemos que não é verdade. Existe muita dificuldade ainda, muita retração de mercado no momento em que nós vivemos. E, no entanto, qual é o nosso papel que hoje dispomos de algum recurso, por menor que ele seja, mas que podemos doar alguma coisa? Então, nada contra, claro, a caridade material precisa e deve ser praticada. E não nos isenta, no entanto, da responsabilidade da prática da caridade através do pensamento, através das outras boas ações, que também vêm auxiliar para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos. Exatamente. Olha, muito bem colocado. Uma bela leitura. Eu perguntei para o Cadinho qual que era a fonte, que era para a gente ter uma fonte mesmo do assunto, né? Porque eu acho muito interessante sempre a gente ler da fonte, porque a gente pode
ter uma credibilidade maior daquele ensinamento que a gente está trazendo. Nós temos ali a presença do nosso irmão Edson Barzak, que conseguiu finalmente entrar, né? Ô, Edson. Como é bom ouvir você. Seja bem-vindo, boa noite. Tentando conseguir. Que bom. Vou te deixar mais para o final aí para falar. Vou passar a palavra para a nossa irmã Cida. Abre o teu microfone, Cida. Eu fiquei muito emocionada mesmo, ver assim como não é por acaso, né, que a gente traz esses assuntos, e o Cadinho já tinha preparado também, né, esse material aí para colaborar aqui, acrescentar um pouco mais, né, e aí a gente vai vivenciando mesmo e vendo o nosso papel no mundo mesmo, né, o que nós estamos realmente fazendo aqui, né, e o que a gente pode fazer de diferente, assim. Porque realmente a gente não pode se conformar com o tipo de sociedade que a gente vê, né? A gente tem que cobrar mais as políticas públicas, né? Atuar mais também, porque a gente sozinho não vai conseguir avançar também, né? E aqui em Guaíba tem muito também, a gente, que nem agora esses frios, a gente anda ali na Nova Guaíba, é um horror. Então, como é que essas crianças vão ser bons alunos, né? E muitos, né, que os pais são alcoólatras, batem nas crianças. Então, o que vai sair dali? Se é um espírito assim como nós, atrasado, né, ele vai para o mau caminho. Lógico que tem aqueles espíritos mais adiantados que nascem nessas condições e dão exemplo, mas a maioria de nós não. Mas a gente não pode simplesmente avaliar e dizer que, né, que são estados, que eles estão colhendo aquilo que plantou. Não, a gente tem que fazer, tem que... Só para te ajudar, falou com a sabedoria, e a Beth também, porque eu não estiquei a leitura, que diz assim, ó, que muitos falam, isso é causa e efeito, é o karma. Não, senhor. Só cabe a Deus julgar e salvar. O nosso papel é fazer o bem e a caridade. Né? Não interessa o processo daquele... Sem olhar a quem. É o amor que eu tenho para doar para ele, para ajudar. Muito bem colocado. Sem julgar, porque a gente... Pode falar, você... É bem assim, eu fiquei bem emocionada mesmo com essa leitura do Cadinho aí, com a reflexão de quem é o livro, Cadinho? Aqui, ó. De quem é? Vou te dar o nome aqui. Quem é o autor? Zoé Maria Saraiva Paim. Comprei lá na Federação. Muito bom mesmo, assim, olha... É uma tradução, assim, para os nossos dias, né? Com as realidades sociais que nós estamos vivendo, assim, sabe? Não, porque eu acho que às vezes a gente fica estudando o Evangelho falando muito, assim, como um padre ali fazendo uma missa, né? A gente vai ali, né? E isso eu e o Cadinho mesmo, a gente já teve várias vezes, a gente fica, né? Falando, assim, mas o que a gente está realmente aplicando e agindo? E esse olhar que traz ali, né? Como Deus vê um pouco mais acima, nós também, através da doutrina espírita, temos condições de ter esse olhar, de ver as coisas um pouco mais de cima, né, e entender essas misérias da humanidade e atuar para ajudar, né, é a nossa missão aí, né, a gente arar essa terra e ajudar aí para um planeta melhor. É para isso que nós estamos aqui, né, para agregar uns aos outros, assim como existem tantos grupos que praticam amor, praticam caridade, que se doam muitas vezes, a gente sabe disso, né? E nós estamos aqui para fazer a parte também de levar o amor, através da palavra, através do abraço, que não se pode, mas o abraço virtual, aquele carinho, né, que a gente pode transmitir às pessoas, né? E não julgando, o que eu ia falar, não julgando, porque às vezes as pessoas moram em lugares menos insalubres por necessidades, né? Hoje, da nossa própria sociedade, que é muito excluidora ainda, né, das pessoas que menos têm. E aí aquelas pessoas terminam indo para as periferias e morando muitas vezes com tantas dificuldades. Essa semana eu fiquei sabendo de uma família que alagou a casa, caiu, destruiu a casinha que já estava ruim, era péssima, né?
Então, muitas pessoas se mobilizaram na ajuda, né? E o coração do brasileiro, ele é um coração, por isso que o Brasil é a pátria do evangelho, não adianta, né? Porque o brasileiro, ele tem um bom coração. Só muitas vezes o brasileiro ele não tem a iniciativa de fazer as coisas, mas onde aparece uma pessoa com sabedoria, com iniciativa que consiga fazer um projeto bonito, que nem o projeto Vagalumes, tem outros projetos aí, tantas casas espíritas, né, de auxiliar, de levar o carinho, levar o alimento, porque, como a Cida falou assim, ó, como é que vai ser um bom aluno? E eu pensei assim, como é que vai ser um bom espírito de barriga vazia? Né, também. Xavier já falava isso, né, Paulo? Exatamente. Então eu quero passar a palavra para o nosso irmão Eclaíra Costa. Puxa o telefone um pouquinho para o teu lado aí, porque tu está aparecendo só do queixo para cima, meu irmão. Abre o teu microfonezinho aí, não sei se está fechado, como é que está aí. Esse item 10 aqui, que nós estamos no finalzinho dele, né? Aliás, acabou, né? Acabou. Então ele dá o fechamento da leitura que o Cadinho e a Cida colocaram aí os comentários, porque ele diz assim, no meio desse item, ele diz assim: somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Tá? Então, isso tudo que o Cadinho leu é exatamente isso. Exatamente. É usar esse Deus interno, né? Usar esse Deus que, com sabedoria, o Pai colocou, que se chama consciência dentro da gente. O problema é que diz aqui em seguida assim, ó, escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Porque é um Deus, né? É o Deus, o próprio Deus ali. Dará bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito mau. Ah? Então eu estou usando aí o homem velho, o espírito mau, eu estou viciado ainda, eu estou entorpecendo a consciência. E aí eu não vou fazer a caridade nem comigo próprio, e nem com meus irmãos de caminhada. E aí o que acontece? Ela se cala então. Tá? Olha, o amor de Deus nos deixa livre. Esse Deus se cala. Mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que tiveres deixado perceber, aliás, que tiveres deixado perceber a sombra do remorso. Quer dizer, ela está sempre de prontão. Quando eu resolvo escutar ela, eu fiquei com remorso de não ter ajudado, não ter participado, não ter me doado, ela começa a acordar dentro de mim. E a maioria de nós, no longo das nossas vidas, anos afins, muitas vezes a gente não quer escutar ela. E aí nós deixamos de fazer a caridade para conosco e para com os nossos irmãos. Então, o Evangelho, essa maravilha que é a luz do Espiritismo, vem nos dar esse conhecimento, né, que Deus nos ama e deixa com que a gente entorpeça ela. Até que vem a professora dor, né, vem o remorso, o arrependimento, e eu começo a escutá-la. Aí eu retomo o caminho e vou exercer a caridade. Porque no Evangelho diz assim, ó, não basta não fazer o mal, não basta. Eu tenho que fazer o bem. Então aí eu tenho que acordar essa consciência. E muitas vezes os nossos irmãos sofrem porque o personalismo é muito forte, né? O ego é muito forte. Aí a gente quer seguir não quer seguir o Evangelho. E quem segue o Evangelho, ausculta a consciência. Para, o que eu estou fazendo? Qual é o meu movimento? Qual é a minha busca de vida? Para que eu estou nesse mundo? Né? Então aí ela vai te responder, a consciência. Ela vai dizer, eu quando era jovem, vereanando, muito bem sentado, lá eu pensava assim comigo, meu Deus, o que eu quero mais da vida? Eu estava bem, aquele verão, aquelas férias,
E aí a consciência dizia, tem muita coisa ainda para te fazer. Ela falava. Ela fala. Só que a gente às vezes entorpece ela. Então é caridade conosco mesmo, para conosco, viver feliz para com Deus, linkado a Deus, linkado na consciência. Né? Ao escutar ela. É caridade para que eu possa fazer com os outros. Então eu tenho que estar comigo, com esse Deus interno, essa consciência desperta. Está aqui nesse item 10. Só conversando aqui, pessoal, porque fecha com o Cadinho leu, com a... Fecha, né? E o Paulo falou, né, Paulo? Eu quero dar a oportunidade do meu irmão Edson Varzak falar alguma coisa, porque ele entrou um pouco mais próximo do final e nós já estamos no encerramento. Eu gostaria de passar a palavra para ti, meu irmão Edson. Muito obrigado. Lembrando que a caridade é um estado de espírito, né? Eu tenho umas frases aqui de São Vicente de Paulo, e é o seguinte as frases. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus. Chaves que tendes em vossas mãos. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. A caridade é a mais pura emanação do próprio Criador, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema e sentimento todo divino? A caridade, hoje era a palavra que nos procurava um lugar para escrever a caridade. Então, a caridade é um estado de espírito. Vamos viver a caridade. Muito obrigado, Paulo. Muito boa noite. Isso. Eu quero agradecer a contribuição de todos. Hoje foi um programa magnífico. Eu adorei, entendeu? A gente aprendeu muito dentro do estudo de hoje. E quero agradecer a presença de todos, assim, agradecer a presença do nosso irmão Nivaldo. Muito obrigado, Nivaldo. Tenha uma boa noite. Muito obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço mais uma vez. Só para fazer um fechamento rapidinho dentro do assunto também. Eu sei que o estudo é muito importante, mas nós não podemos nos limitar à pregação somente, né? Temos que ser semeadores da paz, do amor, do trabalho com as nossas próprias mãos, né? E é isso o que nos fortalece, é isso que é a caridade que nós tanto procuramos, né? Semear o bem sem olhar a quem. Semear a todo momento. Muito obrigado pela participação noite de hoje, que todos fiquem com a graça de Deus aí e até quarta que vem. Isso, concordo contigo. Sermos espíritas sempre, dentro da casa espírita e fora dela principalmente. Eu quero agradecer a presença da nossa irmã Elizabeth. Muito obrigado pela tua presença, minha irmã. Sempre contribui muito para o nosso aprendizado. Obrigada eu, Paulo. Obrigada aos nossos telespectadores que estiveram conosco. Obrigada aos nossos queridos colegas de mesa, o Cadinho. Beijo, Cadinho. Muito bom te ver conosco. E queremos agradecer a todos, né, por essa noite maravilhosa que tivemos, onde ficamos aquecidos pela luz do Evangelho. Tenhamos uma noite de sono tranquila e possamos ter a nossa consciência cada vez mais desperta, né, para esses grandes valores que o nosso Pai nos fez depositário, que é o sentimento do amor e da caridade em relação a todos, indistintamente. Uma boa noite, muito obrigada. Eu quero agradecer também a presença do nosso irmão Paulo Ricardo Gutso da Silva, meu vulgo irmão Cadinho, né, que é uma pessoa que mora no meu coração, sabe disso. A Eloá Costa, que é irmã da Elizabeth Costa. Para quem não conhece, a Beth, que está aqui juntamente conosco. Ela pede para que tu envie para ela o nome do livro e o autor, esse que tu passou aí. Tu pode me passar pelo WhatsApp que eu passo para ela, tá bom? Eu vou te editar e tu já fala para ela. Isso, me manda depois. Me manda depois, tá, irmão? Tá, olha aqui, ó, mas ela tá nos vendo, não? Tá. Ó. Tá bom, mas aí depois tu me passa direitinho pro WhatsApp que eu passo para ela, lá se tu não quiser passar direto. Eu quero agradecer a presença do meu irmão, mesmo atrasado, mas é importante estar aqui conosco, o meu irmão Edson Varzak. Muito obrigado, meu irmão. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, Paulo. Antes tarde do que nunca, não é? É que eu sou o famoso trabalhador da última hora, né? Eu cheguei na última hora.
Isso mesmo. Até quarta-feira que vem. Muito bom. Quero agradecer também ao meu irmão Efraíra Costa. Muito obrigado, meu irmão, sempre contribuindo muito para os estudos aí. É verdade, é uma união verdadeira de carinho, respeito, amor. Então, só tenho a gratidão aí por todos vocês, dessa família espírita aí, discípulos, família espírita UME, enfim, o movimento espírita em geral é uma alegria, né, porque a gente custamos achar esse caminho, né, essa encarnação nós estamos de parabéns, porque a gente está fazendo a caridade divulgando a doutrina, e fala que é caridade com ela, né, divulgar ela. E melhor, como diz o Nivaldo ali, né, experienciar essa caridade, vivê-la na prática, na ação, a cada olhar, a cada gesto, a cada movimento, sermos a caridade. Estamos a caminho. Então, gratidão a todos que estão estudando conosco, os telespectadores, aos espíritos que nos assistem, nos inspiram. A gente tem uma ideia, às vezes é pequena, quando a gente fala, ela começa a crescer dentro da gente. É eles nos intuindo, eles estão junto conosco. Gratidão ao Pai, Jesus, aos benfeitores, e a todos os irmãos aqui da mesa. Eu me emocionei agora. Deu pra ver. Boa noite, Paulo. Hã? Posso dar meu boa noite? Pode? Só para acrescentar para a Eloá, tá, Eloá? Esse livro eu comprei em 2008 na Federação. Zoé Maria Saraiva Paim, na época tinha 74 anos, professor aposentado e bacharel em filosofia pela URGS. Como espírita, trabalha há mais de 30 anos na Sociedade Espírita Circo da Luz, em Porto Alegre. Na época, atualmente, ela era diretora do departamento doutrinário, coordenadora da Escola Básica de Espiritismo e expositora do Evangelho. Bom, Círculos da Luz. A Sociedade Espírita Círculo da Luz é ali bem próximo ao Hospital Espírita. O Efraíra falou ali em UME e tal, e a 11ª região também está presente no nosso programa, né? Que é a nossa atual presidente da 11ª região. É o Espiritismo, né, Paulo? É o Espiritismo em larga difusão aí, né? A ela que eu agradeço pela presença mais uma vez aqui conosco, sempre bem-vinda e será sempre bem-vinda, e ela sempre nos nossos programas aqui. Cida, boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu quero só dizer mais uma frase que estava ali no Evangelho, né? Conheci o Espiritismo e sou feliz, e a gente é feliz, graças a Deus, com essa doutrina maravilhosa. Hoje a gente teve, assim, um estudo emocionante, assim, conseguimos avançar na nossa visão, né, naquela visão um pouquinho mais alta aí que a doutrina nos dá, e se Deus quiser a gente vai conseguir avançar na prática também. Um beijo no coração e muito obrigada pela oportunidade que me dão aí todas as quartas-feiras. Já em seguida eu vou pedir para a Cida fazer a prece de encerramento, mas eu quero passar a palavra para o Cadinho, porque ele está querendo falar alguma coisa ali, meu irmão. Hoje nós vamos passar da hora, né? Eu gostaria de agradecer do fundo do coração. Eu acho que esse trabalho hoje, como a Cida falou, desde o início que nós colocamos algumas situações, ideias, olha o que a espiritualidade nos mostrou hoje, na noite de hoje. Né? A gente sabe que nada é por acaso. Então, vamos refletir bem nesse estudo, e esse estudo ele é importantíssimo para a nossa reforma íntima, para os nossos ouvintes, né? Porque, com certeza, a esperança que Jesus lançou na Terra é esta semente da doutrina espírita, e que nós somos os semeadores, os jardineiros, e devemos de cuidar muito bem desta obra, para que o futuro desses jovens, dos nossos netos, seja um mundo próspero, de bastante amor, como a Cida colocou, o Efraíra também, e de muita caridade, para que a paz volte a reinar em todos os povos e que seja uma grande família. Meu boa noite a todos e um beijo no coração de todos vocês. Também te amamos, meu irmão. Daqui a pouco quem vai se emocionar aqui sou eu. Eu quero solicitar, então, a nossa irmã Elecilda que profira a prece de encerramento do nosso estudo. Então, com os corações enternecidos, agradecidos, vamos elevar a Deus, a Jesus, nosso sentimento de gratidão por esse estudo maravilhoso.
nessa noite tão fria, que a espiritualidade maior possa aquecer os nossos corações, levar consolo e calor a todos aqueles que estão passando fome, passando frio, e que nós possamos contar cada vez mais com almas generosas que nos auxiliam na prática do bem, porque sozinho nós não fazemos nada. Precisamos muito da ajuda dos irmãos. Assim, unidos em fé, com essa doutrina maravilhosa, seguiremos mais alto ao encontro de Jesus. Muito obrigada, muita paz, muita luz. Gratidão. Boa noite a todos. Que assim seja, muita paz no coração de cada um, muita paz no coração de cada um, que todos possam receber essas energias de muito amor e muita paz, tanto nós aqui da bancada, como dessa bancada virtual, né? E também como os nossos ouvintes da Rádio Discípulos, como os nossos telespectadores do Facebook, pelos nossos telespectadores do YouTube. Agradecemos sempre o carinho que a gente recebe, e pensando que nós estamos aqui não é por acaso. Nós também estamos aprendendo a nos reinventar e nos reconhecer novamente, nos transformar com tudo isso que nós estamos passando. Então, nós estamos conseguindo hoje fazer um programa por teleconferência com 7 irmãos aqui presentes, mais uma pessoa que está trabalhando na técnica. Agradecer a nossa irmã Vanessa Sampaio, né, que está fazendo a técnica para nós. E sempre agradecer pelas oportunidades que temos. Um beijo no coração de cada um, muito amor, muita paz, lembrando que a Rádio Discípulos está sempre à disposição para os irmãos, procurando sempre levar o carinho através de mensagens, de músicas, de coisas, sempre e durante 24 horas por dia. Muita paz, muito amor, muito obrigado a todos, que todos tenham uma boa noite. Boa noite.